A guerra silenciosa pela sua atenção. Você sente isso? Essa atração constante, quase invisível. Um puxar e repuxar em 1000 direções diferentes. O zumbido fantasma do telemóvel no seu bolso. A promessa de algo novo, urgente e imperdível a apenas um clique, um deslize, um olhar de distância. Não é imaginação sua. Você está no centro de um campo de batalha, e o prêmio mais valioso do mundo é a sua atenção. Uma guerra está a ser travada, não com exércitos e armas, mas com algoritmos e notificações. Uma guerra silenciosa travada nos ecrãs que iluminam os nossos rostos e nas mentes que deveriam ser o nosso santuário. Esta não é uma teoria da conspiração, mas a realidade econômica do século XXI. Vivemos numa economia da atenção, onde o seu foco é a mercadoria mais lucrativa. Cada aplicação, cada feed de notícias, cada plataforma foi meticulosamente desenhada por equipes de engenheiros brilhantes com um único objetivo: capturar e reter a sua consciência pelo maior tempo possível. Eles são mestres em explorar nossa biologia, em sequestrar nossos circuitos de recompensa para nos manter a rolar, a clicar, a consumir. O resultado é uma fragmentação constante do nosso tempo e dos nossos pensamentos. Sentimos-nos ocupados, mas não produtivos. Conectados, mas não em comunidade. Informados, mas não sábios. Esta guerra não é apenas sobre perder alguns minutos ou horas do dia. É sobre perder a capacidade de pensar profundamente, de sentir genuinamente e, mais importante, de construir uma vida com significado. É o roubo lento e metódico da nossa própria agência. Historicamente, a atenção sempre foi um recurso valioso. Jornais competiam por leitores, canais de televisão por espectadores. Mas a escala e a precisão da investida atual não têm precedentes. A tecnologia digital permitiu que esta competição se tornasse pessoal, preditiva e permanentemente ativa, 24 horas por dia. O sistema explora uma vulnerabilidade fundamental no nosso cérebro, a nossa fiação ancestral para procurar novidade e recompensa. Este mecanismo que garantiu a sobrevivência dos nossos antepassados, levando-os a encontrar comida ou detectar perigos, é hoje a porta de entrada para a nossa própria subjugação digital. Eles não estão vendendo um produto, estão vendendo acesso direto ao seu sistema de dopamina, oferecendo doses baratas e fáceis de gratificação que o mantêm a voltar para mais, esgotando sua energia mental para as coisas que realmente importam. E aqui reside o grande erro que a maioria de nós comete. Confrontados com esta avalanche de estímulos, acreditamos que a solução é a força de vontade. Decidimos que vamos simplesmente resistir, que vamos usar nossa disciplina para lutar contra a tentação. Mas tentar vencer um supercomputador, programado para prever e explorar suas fraquezas, usando apenas a força de vontade, é como tentar aparar uma tempestade com as mãos. A força de vontade é um recurso finito, que se esgota ao longo do dia. Cada não que você diz a uma distração drena um pouco da sua energia. É uma batalha defensiva e desgastante, que, a longo prazo, estamos destinados a perder. O erro não está na sua falta de disciplina, mas na estratégia. Você está lutando no território do inimigo, reagindo em vez de agir, tentando defender-se quando a única forma de vencer é atacar com um propósito maior. É por isso que a verdadeira solução não é aprender a resistir melhor à distração. É criar algo muito mais atraente. É passar de um simples consumidor de informações a um verdadeiro arquiteto da sua atenção. O objetivo deste audiolivro é mostrar-lhe como fazer exatamente isso. Vamos aprender a cultivar uma fonte de motivação tão poderosa, tão intrinsecamente recompensadora, que as distrações baratas do mundo digital se tornarão pálidas e desinteressantes em comparação. Em vez de procurar estímulos externos para se sentir bem, você aprenderá a gerar internamente a química da realização. Este é o poder da dopamina do propósito.
não se trata de negar a si mesmo, mas de se alinhar com um desejo mais profundo. É sobre viciar o seu cérebro, não em gratificação vazia, mas no sentimento inebriante de progresso, na satisfação de construir, criar e evoluir na direção dos seus objetivos mais significativos. Estamos começando a jornada para reivindicar a sua mente, para transformar a sua atenção de um recurso a ser explorado para uma ferramenta a ser dominada. Você tem o poder de decidir onde a sua energia flui, e ao fazer isso, você decide o que a sua vida se tornará. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou o arquiteto da minha atenção. A minha mente é o meu santuário e eu escolho focar no que me fortalece e me faz progredir. Capítulo 2. O verdadeiro papel da dopamina. A molécula da motivação. Dopamina. Provavelmente já ouviu este nome, quase sempre acompanhado da sua famosa alcunha, a molécula do prazer. Associamo-la àquela corrida de satisfação depois de comer um chocolate, ao gosto numa publicação ou à emoção de uma compra nova. Mas esta definição, embora popular, é perigosamente incompleta. E se eu lhe dissesse que a maior parte do que pensamos saber sobre a dopamina está errado? Que a sua verdadeira função não é dar-nos prazer, mas sim impulsionar-nos a persegui-lo? Compreender essa distinção fundamental não é apenas um pormenor científico, é a chave mestra para desbloquear uma fonte quase infinita de motivação. O conceito central que precisamos redefinir é este. A dopamina não é a molécula do prazer, é a molécula da motivação. O seu principal papel no cérebro não é a recompensa em si, mas sim a antecipação dessa recompensa. É o neuroquímico do desejo, o catalisador da ação. Pense nela como o motor de um carro, não como o destino da viagem. É o que o faz levantar da cama de manhã para procurar aquele café, o que o impulsiona a trabalhar num projeto difícil pela promessa de um resultado, o que o faz procurar, explorar, aprender e desejar. A sensação de prazer em si, essa é governada por outros sistemas, como os opioides endógenos. A dopamina é a força que o leva a agir para obter esse prazer. É por isso que verificar o telemóvel pode ser tão viciante. Não é necessariamente o conteúdo que encontramos que nos satisfaz, mas sim a antecipação intermitente de que poderemos encontrar algo interessante. Esta mudança de perspectiva é crucial, pois significa que não somos vítimas passivas da nossa química cerebral. Pelo contrário, podemos aprender a direcionar este poderoso motor para os objetivos que nós mesmos escolhemos. Esta compreensão mais matizada não surgiu do nada. As primeiras experiências científicas, em meados do século XX, que estimulavam certas áreas do cérebro de ratos, levaram à conclusão apressada de que tinham encontrado os centros de prazer. Os animais pressionavam alavancas incessantemente para receber essa estimulação, ignorando a fome, a sede e o sono. Parecia óbvio. Entretanto, investigações mais recentes, notadamente as de Kent Barrett, revelaram uma verdade mais profunda. Barrett conseguiu distinguir o querer, o desejo, impulsionado pela dopamina, do gostar, o prazer, ligado aos opioides. Em experiências marcantes, quando os investigadores bloqueavam a dopamina no cérebro dos ratos, eles deixavam de procurar comida. Perdiam toda a motivação para se levantarem e irem buscá-la. Entretanto, se a comida fosse colocada diretamente na sua boca, eles comiam e mostravam sinais de que gostavam dela. Eles ainda sentiam prazer, mas tinham perdido completamente o impulso para procurá-lo. Tornaram-se fatalmente apáticos. Isto provou de forma conclusiva. A dopamina é a força motriz por trás de todo o nosso comportamento orientado para objetivos. E é aqui que a maioria das pessoas se perde, cometendo um erro fundamental na gestão da sua própria vida. Elas perseguem picos de dopamina, diretamente, acreditando que estão perseguindo a felicidade. Esta é a mentalidade do consumidor, que vive num ciclo interminável de gratificação instantânea. O scroll infinito nas redes sociais, o consumo de comida processada, a busca incessante por novidades, tudo isso são tentativas de estimular diretamente o sistema do querer.
O problema é que este ciclo é uma armadilha. Quanto mais estimulamos a antecipação com recompensas fáceis e rápidas, mais o nosso cérebro se habitua e mais ele anseia para a próxima dose, enquanto a satisfação real diminui. É como acelerar um motor em ponto neutro. Gastamos uma quantidade imensa de energia mental e tempo, mas não vamos a lugar nenhum. O resultado inevitável é a exaustão, a ansiedade e uma sensação crônica de insatisfação. Uma fome que nunca é saciada porque estamos alimentando a nossa motivação com calorias vazias. O arquiteto da atenção, por outro lado, aborda isso de forma diferente. Em vez de perseguir picos de dopamina, o arquiteto constrói sistemas de progresso. Ele compreende que a liberação mais potente e sustentável de dopamina não vem de alcançar a recompensa final, mas sim da percepção de que está no caminho certo para alcançá-la. O ritual do arquiteto consiste em pegar um objetivo grande e significativo e dividi-lo em passos claros e alcançáveis. Cada vez que um desses passos é concluído, o cérebro libera uma dose de dopamina motivacional. Não porque essa pequena tarefa seja a recompensa final, mas porque ela serve como um sinal poderoso de progresso. É o seu cérebro dizendo-lhe: continue, isso está funcionando, está se aproximando do alvo. Este processo cria um ciclo de feedback positivo e autossustentável. O foco muda do prêmio para o processo. Ao criar um caminho claro e ao reconhecer deliberadamente cada pequena vitória, estamos treinando ativamente o nosso cérebro para associar o esforço e o foco a uma recompensa química, aproveitando a molécula da motivação para os nossos próprios fins. Deixemos de ver a dopamina como uma recompensa final e comecemos a vê-la como o combustível para a nossa jornada. Ao fazer esta simples, mas profunda mudança de mentalidade, recuperamos o controle. Deixamos de ser marionetes de estímulos externos e tornamo-nos os diretores da nossa própria motivação, capazes de gerar impulso a partir de um progresso significativo, em direção a uma vida que nós mesmos desenhamos. Repita essas palavras de afirmação. A minha motivação é o meu motor. Eu o alimento com progresso, não com perfeição. Cada passo em frente é o combustível para o próximo. Capítulo 3. A armadilha da gratificação instantânea. Imagine que entra numa sala e à sua frente está um banquete. De um lado, há uma fonte interminável de doces coloridos, brilhantes e irresistíveis. Cada um oferece uma explosão de sabor instantânea, mas vazia, que desaparece em segundos, deixando-o a querer mais. Do outro lado, estão os ingredientes crus e simples para uma refeição rica e nutritiva. Prepará-la exigirá tempo, esforço e paciência, mas a promessa é de uma satisfação profunda e duradoura. O nosso mundo moderno é este banquete, e ele foi projetado para o empurrar agressivamente em direção aos doces. Esta é a essência da gratificação instantânea, uma promessa de prazer imediato que esconde uma armadilha perigosa para a sua mente. A armadilha da gratificação instantânea é o ecossistema de recompensas fáceis, de baixo esforço e alta estimulação que nos rodeia. É o som de uma nova notificação, o scroll infinito de um feed de notícias, o próximo episódio que começa a tocar automaticamente. É uma armadilha precisamente porque curto-circuita o ciclo natural de esforço e recompensa para o qual o nosso cérebro evoluiu. Durante milênios, a dopamina era libertada para nos motivar a realizar esforços significativos e necessários para a sobrevivência. A recompensa estava intrinsecamente ligada a um desafio superado. A tecnologia moderna sequestrou este mecanismo. Ela oferece-nos o pico de dopamina da antecipação sem exigir o esforço correspondente, desvalorizando a própria natureza da conquista. Ao habituar-se a estas recompensas fáceis, o seu cérebro começa a aumentar a sua linha de base de estimulação. Atividades normais, que requerem paciência e foco, como ler um livro físico ou aprender uma nova habilidade, começam a parecer insuportavelmente aborrecidas. A armadilha não é o prazer momentâneo, mas sim o custo a longo prazo, a erosão da nossa capacidade de encontrar alegria em qualquer coisa que não seja instantânea. Este processo não é uma questão de opinião, mas sim de neurobiologia.
O nosso cérebro opera com base em um princípio de equilíbrio chamado homeostase. Quando o inundamos com picos de dopamina artificiais e frequentes, vindos de fontes de gratificação instantânea, ele reage para se proteger dessa sobrecarga. Começa um processo chamado downregulation, ou seja, ele reduz o número de receptores de dopamina disponíveis. Isto significa literalmente que, com o tempo, você precisa de um estímulo cada vez maior para sentir o mesmo nível de prazer ou motivação. É o mesmo mecanismo que está na base da tolerância e do vício em substâncias. A primeira vez que usa uma rede social pode ser excitante. A milésima vez torna-se um ato compulsivo e entorpecido, feito apenas para afastar o desconforto de não o fazer. Isto cria um estado crônico de déficit de dopamina, onde nos sentimos inquietos, apáticos e perpetuamente insatisfeitos sempre que não estamos sendo bombardeados por estímulos externos. O grande erro da maioria das pessoas é ver estas atividades como distrações inofensivas e isoladas. São só 5 minutos no Instagram, é só mais um vídeo, é só um snack rápido. Elas não conseguem perceber o efeito cumulativo e devastador destas escolhas. Cada vez que você cede à gratificação fácil, está dando uma aula ao seu cérebro, está fortalecendo as vias neuronais da impulsividade e enfraquecendo as da paciência e do foco profundo. O erro é acreditar que pode viver mergulhado neste oceano de estímulos fáceis e depois, como se ligasse um interruptor, esperar ter a concentração de um monge e a determinação de um atleta quando uma tarefa difícil aparece. Não funciona assim. Você não pode treinar para uma maratona correndo apenas em passadeiras rolantes de alta velocidade. Da mesma forma, não pode treinar a sua mente para o trabalho profundo alimentando-a com uma dieta de lixo informacional. O maior erro é subestimar o inimigo, tratando-o como uma pequena indulgência, em vez de um ataque sistemático à sua capacidade de construir uma vida com significado. O arquiteto, ciente desta armadilha, adota uma contra-estratégia deliberada. Ele abraça a gratificação adiada. Isto não se trata de autopunição, mas sim de escolher uma recompensa superior. O arquiteto sabe que o valor e a satisfação de uma recompensa são diretamente proporcionais ao esforço significativo que foi investido para alcançá-la. O seu primeiro ritual para escapar da armadilha é o reset de dopamina. Isto não significa trancar-se numa sala escura. Significa simplesmente escolher conscientemente um período de tempo, talvez algumas horas, talvez um dia inteiro, para se abster de atividades de alta dopamina e baixo esforço. Sem redes sociais, sem vídeos online, sem comida processada, sem estímulos fáceis. Em vez disso, o foco vira-se para atividades de baixa estimulação e alto valor. Uma caminhada na natureza, ler um livro físico, escrever num diário, ter uma conversa real sem o telefone móvel por perto. O objetivo é permitir que seus receptores de dopamina se reequilibrem, que a sua mente se ressensibilize. É o equivalente a limpar o seu paladar para que possa voltar a apreciar os sabores sutis e complexos da comida verdadeira. Este ato de tédio estratégico e intencional é o primeiro e mais crucial passo para desmontar a armadilha. A gratificação instantânea não é liberdade. É uma prisão com barras douradas que nos promete prazer enquanto nos rouba a capacidade de encontrá-lo onde ele realmente reside. Para sermos livres, temos que ver a armadilha pelo que ela é e escolher ativamente um caminho diferente. O caminho do arquiteto, onde a satisfação não é algo que se consome, mas sim que se constrói, pacientemente através do propósito e do esforço. Repita estas palavras de afirmação. Eu escolho a satisfação duradoura em vez do prazer momentâneo. Eu encontro força na paciência e valor no esforço. A minha recompensa é o progresso que eu construo. Capítulo 4. O custo oculto da distração crônica. Pense numa pequena e lenta fuga de água na fundação de uma casa. No início, é apenas uma gota. Depois, outra, quase imperceptível, facilmente ignorada. Mas com o passar dos meses e dos anos, essa fuga lenta apodrece a madeira, deforma o chão e compromete silenciosamente toda a estrutura a partir de dentro.
A distração crônica é essa fuga de água na arquitetura da nossa vida. Ela não chega como uma inundação repentina. Ela corrói a nossa existência gota a gota, notificação a notificação. Nós lamentamos os minutos perdidos na superfície, mas raramente paramos para inspecionar os danos profundos e estruturais que estão sendo causados ao nosso potencial. O custo oculto da distração vai muito para além da óbvia perda de tempo e produtividade. É um imposto invisível cobrado sobre as nossas faculdades mais importantes. Primeiro, ao custo cognitivo, a erosão da nossa capacidade de realizar o que se chama de trabalho profundo. Cada vez que a sua atenção salta de uma tarefa importante para verificar um e-mail ou uma mensagem, o seu cérebro incorre num custo de troca de contexto. Leva um tempo surpreendentemente longo para desengatar totalmente da tarefa original e carregar todas as informações relevantes da nova. Viver num estado de distração constante mantém-nos a flutuar na superfície do pensamento, incapazes de mergulhar na profundidade necessária para resolver problemas complexos, aprender uma habilidade difícil ou criar algo de valor duradouro. Depois vem o custo emocional. Um cérebro perpetuamente sobrecarregado de estímulos é um cérebro ansioso e inquieto. Perdemos a capacidade de nos sentirmos confortáveis no silêncio, na quietude, confundindo o tédio com um sinal de que algo está errado. E talvez, o mais trágico de todos, ao custo existencial, a morte lenta das nossas maiores ambições. Aquele livro que sonhava escrever, o negócio que queria começar, o instrumento que queria dominar, todos eles exigem um esforço focado e sustentado. A distração é o assassino silencioso desses sonhos, quebrando nosso impulso e dispersando nossa energia até que o próprio objetivo parece demasiado assustador para ser sequer tentado. A ciência por trás disso é clara e alarmante. O conceito de custo de troca de contexto foi extensivamente estudado. A investigadora Gloria Mark, da Universidade da Califórnia, descobriu que, após uma interrupção, um trabalhador pode levar, em média, mais de 23 minutos para recuperar o nível original de foco na sua tarefa. Pense nisto. Uma interrupção de 30 segundos pode lhe custar quase meia hora de produtividade real. Neurologicamente, isso acontece porque a nossa memória de trabalho, ou bloco de notas mental que usamos para tarefas imediatas, tem uma capacidade limitada. Quando trocamos de tarefa, temos de apagar as informações antigas e carregar as novas. Fazer isto repetidamente ao longo do dia não é apenas ineficiente, é mentalmente esgotante. É o equivalente a tentar rodar um programa de computador complexo enquanto abre e fecha dezenas de outras aplicações pesadas em segundo plano. O sistema inteiro fica lento, instável e, por fim, entrega um desempenho medíocre. Não se trata de uma sensação, mas de uma deficiência cognitiva mensurável que auto-infligimos. E, no entanto, o grande erro da maioria é glorificar essa deficiência, dando-lhe o nome de multitasking. Muitas pessoas usam a sua capacidade de fazer malabares com várias coisas ao mesmo tempo como uma medalha de honra. Acreditam que estão sendo mais eficientes ao responder a e-mails durante uma reunião ou ao ler notícias enquanto conversam com seus filhos. A verdade científica, no entanto, é inequívoca. O verdadeiro multitasking, no sentido de realizar múltiplas tarefas cognitivas exigentes em simultâneo, é um mito. O que as pessoas realmente fazem é uma troca de tarefas rápida e ineficaz. O erro fatal é confundir atividade com realização. Sentem-se ocupadas. Seu dia está repleto de uma agitação constante, mas, no final,
não fizeram nenhum progresso significativo na única ou duas coisas que realmente importam. Estão patinando no gelo, gastando energia para permanecer no mesmo lugar. Essa ilusão de produtividade talvez seja o aspecto mais traiçoeiro do custo oculto da distração. O arquiteto, por sua vez, recusa-se a pagar esse imposto. A sua resposta é o ritual deliberado do monotasking e do trabalho em blocos. O primeiro passo para implementar este ritual é realizar uma auditoria da atenção. Durante 1 ou 2 dias, simplesmente observe e anote, sem julgamento, cada vez que a sua atenção é desviada. O objetivo não é a perfeição, mas a consciência. Ficará chocado ao ver quão fragmentado o seu foco realmente é. O segundo passo é agendar o seu primeiro bloco de foco. Não precisa ser longo, talvez apenas 45 minutos. Durante este período, seu único objetivo é dar a uma única tarefa a sua atenção indivisada. O telefone fica em modo silencioso e fora de vista. As tabas do navegador que não são essenciais são fechadas. As notificações são desativadas. O mundo exterior é temporariamente silenciado. Essa prática, repetida diariamente, reconstrói o músculo do foco. Treina o seu cérebro a resistir à coceira da troca de tarefas, permitindo-lhe finalmente acessar o estado de fluxo, onde o seu melhor trabalho acontece. O custo da distração não é pago em minutos, mas em profundidade, em paz de mente e no potencial não realizado das nossas vidas. É um teste silencioso dos nossos sonhos. Ao reconhecer esse custo, ao trazê-lo da sombra para a luz, podemos finalmente começar a proteger e investir no único ativo que sustenta todos os outros, a nossa atenção focada. Repita essas palavras de afirmação. A minha atenção é o meu bem mais valioso. Eu sou o guardião do meu foco. Onde a minha atenção vai, a minha vida flui. Capítulo 5. A fonte sustentável. Descobrindo a dopamina do propósito. Imagine 2 fontes de energia para aquecer a sua casa numa noite fria. A primeira é uma pilha de jornais velhos e folhas secas. Pega fogo rapidamente, arde com uma chama brilhante e intensa por alguns momentos e depois desaparece em cinzas, deixando-o com ainda mais frio do que antes. Esta é a dopamina da distração. A segunda fonte é uma reserva geotérmica profunda, quilômetros abaixo da superfície. É uma fonte de calor constante, poderosa e virtualmente inesgotável. Esta é a dopamina do propósito. Durante demasiado tempo, a maioria de nós tem tentado aquecer as suas vidas com restos de papel. Chegou a hora de perfurar a superfície e aceder à verdadeira fonte de poder. A dopamina do propósito é a libertação estável e sustentável de motivação que não provém de recompensas externas, mas sim do alinhamento interno com um objetivo significativo a longo prazo. Ao contrário dos picos agudos e voláteis da gratificação instantânea, que inevitavelmente levam a quedas igualmente acentuadas, esta é uma corrente tônica de dopamina, um fluxo subjacente e constante de impulso. Funciona de uma forma elegantemente simples. Quando o seu cérebro acredita que você está num caminho que se alinha com seus valores fundamentais e que contribui para algo maior do que você mesmo, ele fornece um suprimento consistente de dopamina para o manter em movimento. Não se trata de perseguir o prazer, mas sim de abraçar a profunda satisfação da busca do potencial. Isso transforma a motivação de uma mera reação a gatilhos externos, como uma notificação, numa força geradora que emana de dentro. É a diferença entre ser um barco à vela, sacudido ao acaso pelos ventos da distração,
e ser um submarino nuclear, movido pelo seu próprio reator interno, navegando com intenção sob as águas turbulentas da vida cotidiana. Esta ideia não é apenas filosófica, tem raízes profundas na psicologia e na neurociência. O psiquiatra Viktor Frankl, no seu livro seminal Em Busca de Sentido, observou que a principal força motivacional nos seres humanos não era o prazer, mas sim a vontade de encontrar um sentido. Hoje, sabemos que isso tem uma base neuroquímica. O nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento a longo prazo, pela definição de objetivos e pela atribuição de significado, tem ligações diretas e poderosas com o sistema de dopamina. Quando nos envolvemos em atividades que o nosso cérebro superior consideram significativas, ele essencialmente ordena ao sistema de dopamina que permaneça ativo e empenhado a longo prazo. Isso reflete em estudos sobre motivação intrínseca versus extrínseca. A motivação extrínseca, recompensas como dinheiro ou elogios, pode funcionar a curto prazo, mas muitas vezes mina o interesse genuíno. A motivação intrínseca, fazer algo pelo simples prazer de o fazer, porque é importante para nós, está ligada a esta libertação sustentável de dopamina, resultando em maior persistência, criatividade e satisfação. O grande erro da maioria das pessoas, no entanto, é confundir objetivos com propósito. Elas definem metas. Quero ganhar mais dinheiro, quero perder 10 quilos, quero aquela promoção. Esses são resultados, são destinos num mapa. O problema é que a motivação muitas vezes esmorece durante a longa e árdua jornada para alcançar esses destinos. E, pior ainda, quando o objetivo é finalmente alcançado, o que se segue muitas vezes não é a felicidade duradoura, mas uma sensação de vazio, um fenômeno conhecido como a falácia da chegada. O erro está em focar-se exclusivamente no o quê, sem nunca definir claramente o porquê. Um propósito não é um objetivo, é a razão por trás do objetivo. É a estrela polar que guia sua jornada, independentemente das tempestades que encontrar. Perseguir objetivos sem um propósito é como planejar meticulosamente uma viagem de carro com todas as paradas e hotéis sem saber por que você quer ir para aquele destino. Ao primeiro pneu furado, a vontade de desistir será esmagadora. O arquiteto, portanto, inicia sua construção com a fundação. O seu ritual não é definir mais um objetivo, mas sim desenterrar o seu porquê através da engenharia reversa do significado. Em vez de olhar para frente, começamos pelo final e trabalhamos para trás. O ritual tem duas partes. Primeiro, a visualização do legado. Projete sua mente para o final da sua vida e olhe para trás. O que precisaria ter feito, sido ou contribuído para sentir que sua vida foi bem-vinda? Que impacto deixou na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho? Escreva isso, não em termos de conquistas de currículo, mas da essência do seu impacto. Segundo, a extração dos princípios. Analise o que escreveu. Quais são os valores e princípios subjacentes? É a criatividade, o serviço aos outros, o avanço do conhecimento, a construção de laços fortes? Destile o seu legado em 3 a 5 princípios fundamentais. Esses princípios não são metas a serem alcançadas, mas sim as direções de uma bússola. São eles a matéria-prima do seu propósito, orientando suas ações a partir de hoje. O propósito não é algo místico que se encontra por acaso numa montanha, é algo que se constrói deliberadamente, a partir do interior. É a resposta definitiva ao caos da distração, a fonte de energia sustentável que transforma o esforço em significado. É o porquê, que torna qualquer como suportável e até mesmo desejável. É o motor interno que, uma vez ativado, alimentará sua jornada para o resto da sua vida. Repita estas palavras de afirmação. Eu não persigo o prazer, eu construo o significado. A minha motivação nasce do meu propósito. Eu sou movido por uma força que vem de dentro. Capítulo 6. O primeiro pilar. Como encontrar o seu porquê inegociável.
Um navio sem âncora está à mercê de todas as correntes e de cada rajada de vento. Ele vagueia sem rumo, empurrado para cá e para lá, o seu destino final ditado inteiramente pelas forças externas. Um navio com uma âncora pesada e firmemente assente no fundo do mar, no entanto, permanece estável, mesmo no meio de uma tempestade. As ondas podem soitá-lo, o vento pode uivar, mas a sua posição está segura. Um porquê inegociável é essa âncora para a sua vida. Sem ele, as correntes intermináveis da distração e as expectativas dos outros irão arrastá-lo para onde quiserem. Com ele, você ganha o poder de permanecer firme na busca do que realmente importa. Este porquê inegociável não é uma frase vaga ou um sentimento abstrato. É uma declaração clara, concisa e profundamente pessoal da sua contribuição e do seu impacto no mundo. É o ponto de intersecção exato de 3 domínios críticos da sua existência. O primeiro é a sua paixão, aquilo que você ama, os tópicos e atividades que lhe dão energia, que o fascinam, mesmo na ausência de qualquer recompensa externa. O segundo é a sua competência, aquilo em que você é bom, os seus talentos e habilidades, as coisas que faz com uma fluidez e excelência que os outros podem achar difíceis. O terceiro, e talvez o mais importante, é a sua contribuição, a necessidade ou o problema no mundo que você se sente compelido a ajudar a resolver. O seu porquê floresce no solo fértil onde a sua paixão, a sua competência e uma necessidade do mundo se encontram, e é inegociável, porque não é emprestado, não é imposto, não é copiado. Ele emana da sua essência mais autêntica e, uma vez descoberto, atua como o filtro supremo para todas as suas decisões. Perante uma oportunidade ou um dilema, a pergunta torna-se simples: isto alinha-se com o meu porquê? Este conceito de encontrar um propósito na intersecção de múltiplos fatores não é novo. Ele ecoa a sabedoria antiga como o princípio japonês de Ikigai, que se traduz aproximadamente como uma razão de ser. O Ikigai é frequentemente visualizado como o centro de 4 círculos sobrepostos: o que você ama, no que você é bom, o que o mundo precisa e aquilo pelo qual pode ser pago. O nosso porquê foca-se nos 3 primeiros para encontrar o núcleo da motivação intrínseca, pois quando você opera a partir desse núcleo, o 4º círculo, a recompensa, muitas vezes se torna uma consequência natural do valor que está criando. A ciência moderna valida isto. A pesquisa de Angela Duckworth sobre grit, uma combinação de paixão e perseverança, mostra que as pessoas de maior sucesso não são necessariamente as mais talentosas, mas sim aquelas que têm uma paixão profunda por um objetivo a longo prazo e a resiliência para persegui-lo incansavelmente. Essa resiliência não é teimosia cega, é o resultado direto de se ter um porquê claro que torna a luta e o sacrifício significativos. O grande erro que a maioria das pessoas comete é tentar encontrar o seu porquê fora de si mesmas. Elas terceirizam a definição da sua vida, adotam os objetivos que os seus pais lhes traçaram, perseguem a definição de sucesso que a sociedade lhes vende, ou seguem o caminho que os seus amigos estão seguindo simplesmente porque parece ser a coisa certa a fazer. O resultado é uma vida que pode parecer impressionante por fora, mas que soa oca por dentro. É o equivalente a passar anos a subir uma escada com grande esforço apenas para chegar ao topo e perceber que ela estava encostada na parede errada. Outro erro comum é a passividade. As pessoas ficam esperando um momento de epifania, de um raio de inspiração divina, que lhes revele o seu propósito de uma só vez. Elas acreditam que o propósito é algo que se encontra como uma chave perdida. Mas a verdade é que o propósito raramente é encontrado. O propósito é
construído, tijolo a tijolo, através da introspecção, da ação e da reflexão. O arquiteto, sabendo disto, não espera pela inspiração. Ele cria um plano. O ritual para construir o primeiro pilar do propósito é a declaração de propósito de duas partes. É um exercício prático para criar o primeiro rascunho do seu porquê. Pegue um papel e uma caneta. A primeira parte foca-se na sua contribuição. Complete a seguinte frase: contribuir para preencher esse espaço, pense nas 3 áreas que discutimos: o que você ama, no que você é bom e o que o mundo precisa de você. Combine as respostas em uma declaração concisa. Talvez seja contribuir para que as pequenas empresas prosperem através de turas criativas. A segunda parte foca-se no impacto. Complete esta segunda frase, para que esta parte define a sua visão final, o resultado que deseja ver no mundo. Por exemplo, para que os empreendedores possam realizar seus sonhos e criar comunidades mais fortes. Agora, junte as duas partes. Contribuir para que as pequenas empresas prosperem através de turas criativas, para que os empreendedores possam realizar seus sonhos e criar comunidades mais fortes. Esta declaração não é uma sentença definitiva. É um rascunho, uma bússola. O ritual é escrevê-la, colocá-la num lugar visível e lê-la todas as manhãs, ajustando-a até que ela ressoe com a sua verdade. Este porquê é o pilar mestre na arquitetura da sua vida focada. É o código-fonte da sua motivação intrínseca. Não é um destino final, mas sim uma bússola viva que o guiará e que você irá refinar ao longo da sua jornada. É a âncora que lhe permite não apenas sobreviver às tempestades, mas também navegar deliberadamente em direção ao seu próprio norte verdadeiro. Repita essas palavras de afirmação. Eu tenho um propósito claro. As minhas ações são guiadas pela minha contribuição. O meu porquê é a minha âncora e a minha bússola. Capítulo 7. Mapeando o futuro. A neuroplasticidade ao seu favor. Durante séculos, a ciência acreditava que o cérebro adulto era como cimento endurecido. Acreditava-se que, após a infância, a sua estrutura estava essencialmente fixa, rígida e imutável. Estávamos presos ao cérebro que tínhamos com todas as suas falhas e limitações. Mas e se o seu cérebro não for cimento? E se ele for mais como argila, plástica, constantemente a ser moldado e esculpido pelos seus pensamentos, pelas suas ações e, acima de tudo, pelo seu foco? Esta notável e comprovada propriedade do seu cérebro tem um nome: neuroplasticidade. É, sem exagero, a descoberta mais poderosa e otimista sobre o potencial humano. E significa uma coisa libertadora: quem você é hoje não é quem você tem de ser amanhã. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas ligações neuronais ao longo de toda a vida. A melhor maneira de a visualizar é imaginar uma floresta densa. Cada vez que você tem um pensamento ou executa uma ação, está a abrir um pequeno trilho nessa floresta. Se você passar por esse trilho apenas uma vez, a vegetação rapidamente voltará a crescer. Mas, se você passar pelo mesmo trilho repetidamente, ele transforma-se em um caminho, bem definido. Continue a usá-lo e ele torna-se uma estrada de terra batida. Depois, uma estrada pavimentada e, finalmente, uma autoestrada de alta velocidade. Enquanto isso, os trilhos antigos e não utilizados são lentamente reclamados pela floresta e desaparecem. Isto significa que nós podemos, deliberadamente, escolher quais caminhos queremos construir. Podemos enfraquecer as superautoestradas da distração e da procrastinação, escolhendo conscientemente caminhar pelos novos e tênues trilhos do foco e da disciplina. O seu porquê, que definimos no capítulo anterior, é o mapa desta floresta. Ele mostra-lhe exatamente quais caminhos precisa construir para chegar ao seu destino.
A neuroplasticidade é a ferramenta que lhe permite mudar fisicamente a paisagem do seu cérebro para se alinhar com o seu propósito. Esta não é uma teoria de autoajuda, é um fato científico. O antigo dogma do cérebro fixo foi completamente derrubado por décadas de investigação. Um dos exemplos mais famosos que provou isto é o estudo dos taxistas de Londres. Para obterem a sua licença, estes motoristas precisam de memorizar um mapa incrivelmente complexo de mais de 25 mil ruas, um processo que leva anos e é conhecido como The Knowledge. Neurocientistas descobriram que os taxistas de Londres tinham uma parte do cérebro associada à memória espacial, o hipocampo, significativamente maior do que a média das pessoas. E o mais fascinante foi que o tamanho do seu hipocampo estava diretamente correlacionado com o tempo que tinham na profissão. O seu cérebro não nasceu assim. Ele mudou fisicamente em resposta à exigência mental a que foi submetido. Isto confirma um princípio fundamental da neurociência conhecido como a lei de Hebb. Neurônios que disparam juntos, ligam-se juntos. A sua experiência repetida esculpe a sua biologia. O grande erro da maioria das pessoas é viverem em neuroplasticidade por defeito. Elas são passageiros passivos, permitindo que o seu ambiente, os algoritmos e os estímulos aleatórios moldem o seu cérebro por elas. Cada vez que você vagueia sem pensar por um feed de rede social, está fortalecendo as vias neuronais da atenção superficial e da comparação. Cada vez que cede a um impulso por gratificação instantânea, está reforçando os circuitos da impulsividade e enfraquecendo os do autocontrole. O erro é não perceber que a neuroplasticidade está sempre acontecendo, quer você a dirija ou não. Se você não está esculpindo ativamente o seu cérebro, pode ter certeza de que o mundo o está esculpindo por você. E o mundo, na sua maior parte, está otimizando o seu cérebro para o consumo, para a reação e para a distração, não para a criação, a intenção e o foco profundo. Abdicar do seu papel de arquiteto é permitir que a sua estrutura mental seja construída por empreiteiros aleatórios, cujos interesses raramente se alinham com os seus. O arquiteto, pelo contrário, assume o controle desse processo. O seu ritual para direcionar a neuroplasticidade é a visualização focada. Isto é muito mais do que apenas sonhar acordado. É o ensaio mental estruturado e deliberado. O ritual consiste em dedicar 5 ou 10 minutos por dia, de preferência de manhã, para se imaginar vividamente executando as ações que aliadas com o seu porquê. O segredo é ensaiar o processo, não apenas o resultado. Se o seu objetivo é tornar-se um orador mais confiante, não se visualize apenas a receber aplausos. Visualize-se sentindo o nervosismo inicial, a respirar fundo, a proferir suas primeiras palavras com clareza, a estabelecer contato visual com o público, a sentir a sua confiança crescer à medida que partilha a sua mensagem. Sinta as emoções associadas a esse processo, a concentração, a determinação e a satisfação do progresso. Este ensaio mental ativa os mesmos circuitos neuronais que a ação física real. Você está, na essência, pré-pavimentando as estradas neurais, tornando mais fácil e mais automático executar o comportamento desejado quando chegar a hora. É uma técnica provada, usada por atletas de elite, músicos e cirurgiões para gravarem a excelência no seu cérebro. A neuroplasticidade é um mecanismo biológico da esperança. Ela é a prova de que a mudança não é apenas possível, mas é a linguagem padrão do seu cérebro. O seu cérebro não é o seu destino, é a sua ferramenta mais maleável. Com o seu porquê como o projeto e a sua atenção focada como a ferramenta principal, você pode e deve tornar-se o escultor ativo de sua própria mente, religando-a para o propósito, o foco e a realização que você quer. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou o arquiteto do meu cérebro. Os meus pensamentos e ações de hoje constroem a mente que eu terei amanhã. Eu escolho construir caminhos de foco e força. Capítulo 8. De consumidor a arquiteto. Assumindo o controle do seu foco. Imagine por um momento que a sua mente é um jardim.
Durante grande parte da sua vida, talvez você tenha deixado o portão deste jardim aberto. As sementes da distração, levadas pelos ventos das redes sociais, dos alertas de notícias e das prioridades de outras pessoas, aterraram e cresceram livremente. O resultado é um jardim cheio de ervas daninhas, que sufocam as flores e os frutos que você realmente deseja cultivar. A mentalidade de consumidor é esta política de portão aberto. A mentalidade de arquiteto, no entanto, é o ato de se tornar o jardineiro deliberado. É a decisão de fechar o portão, de arrancar cuidadosamente as ervas daninhas e de escolher, com intenção, exatamente o que você irá nutrir e cultivar no solo fértil da sua atenção. No centro desta transformação estão duas posturas fundamentalmente diferentes perante a vida. A primeira é a mentalidade de consumidor. Este é o estado padrão do nosso mundo moderno, uma postura reativa. Você consome o que lhe é apresentado. A sua atenção é um objeto a ser capturado por forças externas. O algoritmo decide o que você vê a seguir. A notificação decide sobre o que você pensa agora. O e-mail que acabou de chegar dita a sua próxima tarefa. Nesta mentalidade, você é um receptor passivo de informação e o seu dia é moldado por estímulos, não por intenções. Parece fácil, exige pouca energia no momento, mas o seu custo a longo prazo é uma vida de fragmentação, reatividade e potencial não realizado. Em contraste, existe a mentalidade de arquiteto. Esta é uma postura proativa e intencional. O arquiteto não pergunta o que está acontecendo, mas sim o que eu quero fazer acontecer. Ele é um produtor, não apenas um consumidor. Ele projeta o seu dia, a sua dieta de informação e o seu foco em torno do seu porquê. A sua atenção não é algo a ser roubado, mas uma ferramenta a ser direcionada. Esta mentalidade exige esforço e disciplina no início, mas conduz a uma vida de coerência, progresso e profunda satisfação. A mudança fundamental é de reação para criação. Esta distinção não é apenas uma metáfora. Ela reflete um conceito psicológico bem estabelecido chamado locus de controle. Desenvolvido pelo psicólogo Julian B. Rotter, este conceito descreve onde as pessoas percebem que reside o poder sobre suas vidas. Alguém com um locus de controle externo, a mentalidade de consumidor, acredita que sua vida é controlada por forças exteriores, sorte, destino, outras pessoas. Sentem-se impotentes e são mais propensas à apatia. Por outro lado, alguém com um locus de controle interno, a mentalidade de arquiteto, acredita que está no comando de seu próprio destino. Vê uma ligação direta entre as suas ações e os resultados que obtém. A investigação mostra consistentemente que os indivíduos com um forte locus de controle interno são mais motivados, alcançam mais sucesso e desfrutam de um maior bem-estar mental. O mais importante é que isto não é um traço de personalidade fixo, é um sistema de crenças que pode ser cultivado. Adotar a mentalidade de arquiteto é um método prático e poderoso para mudar o seu locus de controle de externo para interno. O grande erro que muitos cometem é acreditar que podem viver uma vida dividida. Pensam que podem ser um arquiteto no trabalho, focado e produtivo, e depois transformar-se num consumidor passivo em casa, entregando a sua mente ao algoritmo durante horas a fio. Não percebem que a mentalidade é contagiosa. Os hábitos mentais que você pratica no seu tempo livre, a passividade, a reatividade, a busca por estímulos fáceis, inevitavelmente infiltram-se no seu tempo de trabalho focado. O cérebro não tem um interruptor que liga e desliga o foco. Ao permitir que o seu eu consumidor domine suas noites e fins de semana, você está ativamente treinando o seu cérebro para ser distraído, enfraquecendo o músculo do arquiteto que necessita durante o dia. O erro é tentar separar as duas identidades, falhando em reconhecer que a atenção é um recurso unificado e que a mentalidade que você pratica é a mentalidade que você se torna a tempo inteiro. Para cultivar ativamente a mentalidade de arquiteto, é preciso um ritual que nos ancore na intenção antes que o caos do dia possa nos arrastar. Este ritual é o desenho diário, uma prática simples de 5 minutos para começar cada dia de forma proativa. O primeiro passo, revisite o seu porquê. Leia sua declaração de propósito. Isso serve para calibrar sua bússola interna e lembrá-lo da direção geral. O segundo passo, defina uma vitória essencial. Olhe para sua lista de tarefas, mas faça uma pergunta diferente.
O quê? Se eu só pudesse fazer uma coisa hoje para me aproximar significativamente do meu propósito, qual seria? Identifique essa tarefa única e mais importante. Esta é a sua vitória essencial. Não se trata de fazer tudo, mas de fazer a coisa certa. E o terceiro e último passo, agende essa vitória. Imediatamente, abra o seu calendário e bloqueie um tempo específico para trabalhar nessa tarefa. Proteja esse bloco de tempo como se fosse a reunião mais importante do seu dia, porque na verdade é. Este simples ritual força-o a fazer uma escolha deliberada antes que o mundo comece a exigir sua atenção, garantindo que a sua melhor energia seja dedicada ao que verdadeiramente importa. A batalha entre o consumidor e o arquiteto é travada todos os dias, em cada pequena escolha que fazemos sobre onde colocar nosso foco. É a escolha fundamental entre deixar sua vida acontecer ali e fazer a sua vida acontecer. Adotar a mentalidade de arquiteto é o último ato de agência pessoal e de autorrespeito. É assim que se pega o projeto do seu propósito e começa finalmente a construir, um dia intencional de cada vez. Repita essas palavras de afirmação. Eu não sou um consumidor passivo, eu sou o arquiteto da minha vida. Eu não reajo ao meu dia, eu desenho o meu dia. A minha atenção segue a minha intenção. Capítulo 9. O ritual das pequenas vitórias. Empilhando doses de progresso. Pense na construção de uma grande muralha. Ninguém a ergue tentando levantar um bloco de 1000 toneladas de uma só vez. Ela é construída colocando um tijolo perfeitamente no seu lugar. Depois outro, e mais outro. Cada tijolo representa uma pequena e manejável vitória. Isoladamente, um único tijolo parece insignificante, quase irrelevante para a grandiosidade da obra final. Mas, compostos ao longo do tempo, dia após dia, esses pequenos triunfos criam uma fortaleza inpenetrável. As nossas maiores ambições, os nossos propósitos mais nobres, não são alcançados em saltos gigantescos, mas sim através do empilhamento consistente e deliberado destes pequenos e subestimados tijolos de progresso. O ritual das pequenas vitórias é a prática de decompor intencionalmente os seus objetivos grandes e intimidadores nas suas mais pequenas unidades de ação possíveis e, depois, crucialmente, reconhecer e celebrar a conclusão de cada uma dessas unidades. Esta abordagem não é apenas uma questão de organização, é uma forma de sequestrar o nosso sistema de dopamina para o nosso próprio benefício. Como vimos, a dopamina motivacional não é apenas libertada quando alcançamos o nosso destino final, mas sim em resposta a sinais claros de que estamos a progredir na direção certa. Uma pequena vitória é o sinal mais poderoso que podemos enviar ao nosso cérebro. É um feedback imediato que diz: isto está funcionando. O que estás a fazer está aproximando-te da recompensa. Continua. Isto cria um ciclo de feedback positivo que se autoalimenta. A ação leva a uma pequena vitória que liberta a dopamina, que, por sua vez, aumenta a motivação para a próxima ação. Em vez de dependermos de uma recompensa futura e distante para nos mover, nós criamos um fluxo constante de micro-recompensas que nos mantém energizados ao longo de toda a jornada. É assim que viciamos o nosso cérebro em progresso. Esta ideia é apoiada por uma investigação robusta. A psicóloga de Harvard, Teresa Amabile, designou este fenômeno como o princípio do progresso. Através da análise de milhares de diários de trabalhadores, a sua equipe descobriu que o motivador mais poderoso na vida profissional não era o reconhecimento, os incentivos ou o apoio interpessoal, mas sim o simples ato de fazer progressos em trabalho significativo. Mesmo os pequenos avanços, os pequenos marcos, tinham um efeito desproporcionalmente positivo na motivação, no humor e na criatividade das pessoas. Neurologicamente, cada pequena vitória fortalece o circuito neural que liga o esforço à recompensa. O cérebro aprende uma lição fundamental.
O esforço que estou a fazer agora leva a uma sensação boa e a um resultado positivo. Isto diminui a resistência para iniciar a tarefa seguinte, porque o cérebro já não vê apenas o custo do esforço, mas também a certeza da recompensa do progresso iminente. O grande erro da maioria das pessoas reside na sua mentalidade de tudo ou nada. Elas estabelecem para si mesmas metas monolíticas e esmagadoras, como escrever um livro, aprender a programar, construir um negócio online. Depois, olham para a montanha de trabalho que têm pela frente e sentem-se completamente paralisadas. Como a recompensa final está tão distante, a sua mente só consegue focar-se na imensidão do desafio, o que desencadeia a procrastinação como um mecanismo de defesa. Elas ficam à espera de um grande golpe de inspiração, de uma onda gigante de motivação para enfrentar a tarefa gigante. Mas essa onda nunca chega, porque a motivação sustentável não é a causa da ação, é o seu efeito. O erro fundamental é acreditar que a motivação tem que vir primeiro. Na realidade, para um progresso duradouro, é a ação que tem que vir primeiro. Por mais pequena que seja, a motivação seguirá o traço. O arquiteto, em vez de esperar por uma onda, aprende a criar a sua própria corrente. O seu ritual para isso combina duas técnicas simples, mas incrivelmente eficazes: a regra dos 2 minutos e o rastreamento de hábitos. A regra dos 2 minutos, popularizada por James Clear, decreta que qualquer novo hábito deve ser iniciado com uma ação que leve menos de 2 minutos para ser executada. Ler um livro por dia torna-se ler uma página. Meditar por 20 minutos torna-se sentar e respirar fundo 3 vezes. Escrever um capítulo torna-se escrever uma frase. O objetivo aqui não é o resultado, mas sim dominar a arte de começar. A ação torna-se tão fácil que é quase impossível dizer que não. Esta é a primeira pequena vitória. Imediatamente a seguir vem o rastreamento de hábitos. Depois de completar sua ação de 2 minutos, faça uma marca visível. Coloque um X num calendário, mova um clipe de um frasco para o outro, marque uma caixa numa aplicação. Este simples ato físico de registrar seu sucesso fornece um segundo pico de satisfação, torna o seu progresso tangível e cria uma cadeia visual de consistência que, em si mesma, torna-se uma motivação. O seu objetivo passa a ser simples: não quebrar a corrente. O impulso não se constrói por meio de grandes gestos heróicos, mas sim pela acumulação incansável de pequenas vitórias consistentes. O progresso é o alimento da motivação. Ao focarmos nossa atenção no próximo tijolo e não na muralha inteira, tornamos o impossível possível. Transformamos nossas ambições mais esmagadoras numa prática diária de aparecer e dar o próximo pequeno passo, repetidamente. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou movido pelo progresso, não pela perfeição. Cada pequeno passo é uma vitória. Eu construo o meu impulso um dia após o outro. Capítulo 10. Vencendo a inércia. Estratégias para iniciar e manter o momento. Lembre-se da primeira lei do movimento de Newton. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Este princípio fundamental da física é, talvez, a metáfora mais perfeita para a produtividade humana. A parte mais difícil de qualquer grande tarefa não é o trabalho em si, é superar o estado inicial de repouso, é a inércia. É necessária uma quantidade desproporcional de energia e força para tirar um foguetão da plataforma de lançamento e vencer a atração da gravidade. Mas, uma vez no espaço, ele viaja quase sem esforço. O nosso maior desafio diário não é a complexidade das nossas tarefas, mas sim conquistar a poderosa e invisível força da inércia que nos mantém presos à linha de partida.
Neste contexto, a inércia é aquela resistência que sentimos momentos antes de começar uma tarefa importante. É uma mistura de fricção, procrastinação e a sensação de sobrecarga. A estratégia central para vencê-la não é aplicar mais força de vontade, mas sim reduzir a energia de ativação, o esforço inicial necessário para começar. Se a regra dos 2 minutos que discutimos é a faísca, a filosofia do arquiteto é preparar a lenha para que ela se incendeie com o mínimo esforço. Uma vez que a ação começa, por mais pequena que seja, ela cria um impulso. A primeira ação torna a segunda mais fácil. A segunda torna a terceira quase automática. O objetivo não é convocar uma força de vontade sobre-humana todos os dias, mas sim projetar sistemas que reduzam a barreira de entrada de tal forma que começar se torne a opção lógica e fácil. Não estamos apenas a construir uma muralha, estamos construindo uma rampa de lançamento para os nossos hábitos mais importantes. A nossa própria mente pode ser nossa aliada neste processo graças a um fenômeno psicológico conhecido como o efeito Zeigarnik. Esta teoria, baseada em observações da psicóloga Bluma Zeigarnik, postula que o nosso cérebro tem uma tendência natural para se lembrar de tarefas incompletas ou interrompidas com mais intensidade do que as tarefas que já concluímos. O cérebro anseia por fechar ciclos. Ao iniciar uma tarefa, mesmo que seja por apenas 1 minuto, você abre um loop mental. Isso cria uma tensão cognitiva suave, mas persistente, que o puxa de volta para a tarefa para lhe dar um fim. Simplesmente começar é plantar uma semente de incompleto na sua mente, que ela naturalmente quererá resolver. Isso está ligado a uma ideia da economia comportamental chamada arquitetura da escolha. Podemos e devemos projetar conscientemente o nosso ambiente para nos empurrar suavemente na direção das ações que desejamos, tornando o caminho de menor resistência o caminho de maior progresso. O grande erro da maioria das pessoas é a sua dependência do humor. Elas esperam até sentirem vontade de trabalhar, de estudar, de ir ao ginásio. Tratam a motivação como um estado passivo, uma visita inesperada, que tende a acontecer antes de poderem começar. Essa é uma receita para o fracasso, porque os nossos humores são inconstantes, imprevisíveis e facilmente influenciados por fatores irrelevantes. A verdade desconfortável, mas libertadora, é que o sentimento de motivação é, na maioria das vezes, uma consequência da ação, não o seu pré-requisito. Esperar pelo humor perfeito é uma das formas mais sofisticadas de procrastinação disfarçada de autoconsciência. É dar poder de veto sobre o seu propósito às suas emoções mais transitórias. O arquiteto sabe que a ação cria o sentimento, e não o contrário. Ele não espera sentir vontade de agir. Ele age para sentir vontade de continuar. Para transformar essa filosofia em prática, o arquiteto utiliza 2 rituais poderosos. O primeiro é a preparação do ambiente. O objetivo é simples: tornar os sinais para os seus bons hábitos óbvios e os sinais para os seus maus hábitos invisíveis. Reduza o número de passos entre você e a ação desejada. Se quer correr de manhã, durma com a sua roupa de corrida ao lado da cama. Se quer ler mais, deixe o livro aberto na sua mesa de cabeceira. Se quer escrever, deixe seu computador latátil aberto no documento certo. Inversamente, aumente a fricção para os hábitos que quer evitar. Desligue a televisão da tomada, coloque os doces na prateleira mais alta do armário. Apague as aplicações de redes sociais da tela principal do seu celular. O segundo ritual é o empilhamento de hábitos. Ancore o novo hábito que deseja criar a um hábito que já está firmemente estabelecido. A fórmula é: depois de hábito atual, eu vou novo hábito. Por exemplo, depois de escovar os dentes de manhã, eu vou meditar por 1 minuto. Depois de me sentar à minha escritória com o meu café, eu vou escrever uma frase no meu diário. Isso usa o impulso do hábito antigo e automático para o catapultar para o novo, eliminando a necessidade de decidir quando e onde fazer a nova tarefa.
Vencer a batalha contra a inércia não é uma questão de ser mais forte, mas sim de ser mais inteligente. É ser o arquiteto das suas escolhas, projetando uma vida onde fazer a coisa certa se torna gradualmente a coisa mais fácil a fazer. Ao preparar seu ambiente e ao ligar suas ações, você cria um impulso quase inaparável, que o transporta na direção do seu propósito, um começo sem esforço de cada vez. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o iniciador. Eu não espero pela motivação. Eu crio-a através da ação. Eu torno o progresso inevitável. Capítulo 11. Navegando o platô. O que fazer quando a motivação desaparece? Imagine um corredor de longa distância. Os primeiros quilômetros são movidos a adrenalina e entusiasmo. A multidão aplaude, o corpo está fresco e a energia inicial parece infinita. Mas, algures a meio da corrida, a novidade desaparece. Os músculos começam a doer, a respiração torna-se difícil e a linha da meta parece estar noutro universo. Este é o meio monótono. Toda a jornada significativa, seja na carreira, numa habilidade ou num relacionamento, tem é um platô, um planalto onde o progresso parece estagnar e o entusiasmo inicial se evapora como a névoa da manhã. É precisamente neste ponto que a maioria das pessoas desiste, mas para o arquiteto, é aqui que o verdadeiro trabalho e a verdadeira transformação começam. O platô é uma fase inevitável em qualquer processo de aprendizagem ou projeto a longo prazo, onde a taxa de melhoria visível diminui drasticamente após um período inicial de ganhos rápidos. As pequenas vitórias que antes forneciam doses regulares de dopamina tornam-se menos frequentes ou menos potentes, porque as tarefas já são familiares e o progresso é menos óbvio. É aqui que a motivação, essa emoção inconstante e muitas vezes ligada à novidade, naturalmente diminui. A percepção mais importante que podemos ter é esta: o platô não é um sinal de fracasso, não é um beco sem saída, é uma parte normal e necessária do processo. É o campo de testes do nosso compromisso. A estratégia central para o navegar é mudar o nosso foco da motivação, que é um sentimento, para a disciplina, que é um sistema. Trata-se de desassociar as nossas ações dos nossos sentimentos. Você não age porque se sente bem, você age porque está na sua agenda. A disciplina é a ponte que nos leva de onde estamos para onde queremos estar quando o rio da motivação seca. A ciência da aprendizagem confirma esta experiência. A maioria das curvas de aprendizagem não são, na verdade, curvas lineares e suaves. Elas começam com uma subida íngreme, que representa o progresso rápido do iniciante, seguida por uma seção longa e frustrantemente plana, o platô. É nesta fase que o conceito de prática deliberada, estudado pelo psicólogo Anders Ericsson, se torna vital. Durante o platô, simplesmente repetir as mesmas ações mecanicamente, uma prática ingênua, não é suficiente para crescer. A prática deliberada, por outro lado, envolve sair ligeiramente da nossa zona de conforto, procurar feedback e refinar constantemente a nossa técnica. O platô é um sinal do nosso cérebro a dizer que é hora de introduzir pequenas variações e desafios em vez de apenas seguir um movimento. É o convite para aprofundar a nossa habilidade, o que, por sua vez, pode reacender o nosso cérebro e iniciar uma nova fase de crescimento. O grande erro da maioria das pessoas ao atingir o platô é interpretá-lo como o fim da linha. Os seus pensamentos tornam-se sentenças. Eu não tenho talento para isso. Isto já não funciona. Eu perdi a paixão. Elas personalizam a estagnação, vendo-a como um reflexo da sua própria incapacidade. Esta interpretação errada leva-as a um de dois caminhos: ou desistem completamente, abandonando o projeto, ou saltam para o próximo objeto brilhante, um novo hobby, uma nova dieta, um novo plano de carreira, em busca daquela adrenalina inicial do progresso rápido. Tornam-se iniciantes em série, mestres dos primeiros 10% de qualquer jornada, mas nunca chegam a experimentar a maestria e a satisfação profunda que se encontram do outro lado do platô. O erro é confundir o fim da lua de mel com o fracasso do casamento. O arquiteto, no entanto, antecipa o platô e prepara rituais para o atravessar. O primeiro é a regra de não falhar 2 vezes.
É perfeitamente normal ter um dia mau. A vida acontece. Você pode falhar um treino, não conseguir escrever sua página diária ou desviar-se da sua alimentação. O platô torna essas falhas mais prováveis. A regra é simples e não negociável. Você pode falhar um dia, mas nunca, em circunstância alguma, tem permissão para falhar 2 dias seguidos. Falhar uma vez é um acidente. Falhar 2 vezes é o início de um novo hábito negativo. Essa regra elimina a culpa e a negociação do processo. O seu único trabalho, no dia seguinte a uma falha, é simples: voltar aos trilhos. O segundo ritual é a revisão semanal. Dedique 20 minutos no final de cada semana para analisar o seu sistema. Olhe para o seu registro de hábitos. Celebre a consistência. Depois, pergunte-se: o que correu bem esta semana? O que pode ser melhorado? Que pequeno ajuste posso fazer para a próxima semana? Este ritual força-o a se afastar, a ver o panorama geral e a agir como um cientista, fazendo ajustes inteligentes no seu processo ao invés de ser vítima das suas emoções flutuantes. O platô não deve ser temido, ele deve ser respeitado. Ele não é uma barreira, mas sim um filtro. Ele separa aqueles que estão meramente interessados daqueles que estão truamente comprometidos. É o fogo que transforma o interesse em disciplina. Ao abraçar sistemas em vez de sentimentos e consistência em vez de intensidade, o arquiteto aprende a encontrar uma satisfação serena no próprio ato de continuar, transformando o meio monótono no verdadeiro campo de provas do seu propósito. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou mais forte do que os meus sentimentos. A minha disciplina é a minha liberdade. Quando a motivação desaparece, o meu compromisso permanece. Capítulo 12. Projetando seu ambiente para o sucesso inevitável. Imagine que está tentando cultivar uma orquídea rara e delicada no meio de um deserto. Você pode ter as melhores intenções, o conhecimento mais profundo de jardinagem e uma dedicação inabalável, mas, no final, o ambiente hostil, o sol escaldante, a falta de umidade, o solo árido, irá vencer. Agora, imagine essa mesma orquídea dentro de uma estufa cuidadosamente controlada, com a temperatura, a luz e a umidade perfeitas. O seu florescimento torna-se quase inevitável. Os nossos hábitos e os nossos objetivos mais importantes são como essa orquídea. Muitas vezes tentamos cultivá-los em ambientes hostis, dependendo exclusivamente da nossa força de vontade, quando deveríamos estar agindo como arquitetos inteligentes, construindo uma estufa para as nossas próprias ambições. Quando falamos em ambiente, não nos referimos apenas ao espaço físico que o rodeia. O seu ambiente é um ecossistema que inclui o seu espaço digital, o ecrã principal do seu telemóvel, as abas abertas no seu navegador e o seu espaço social, as pessoas com quem passa a maior parte do seu tempo. O princípio central é este: o seu ambiente é uma das forças mais poderosas e invisíveis que moldam o seu comportamento diário. O sucesso torna-se inevitável quando você projeta este ecossistema para que o caminho de menor resistência o leve diretamente aos seus objetivos. Isto transfere o fardo da força de vontade para o design inteligente. Em vez de lutar constantemente contra a tentação de comer algo pouco saudável, você simplesmente não o tem em casa. Em vez de ter de se lembrar de meditar, o seu tapete de yoga já está estendido no canto da sala. Você está, na essência, a automatizar as boas decisões através da curadoria dos sinais e gatilhos à sua volta. Esta é a expressão máxima da mentalidade do arquiteto: construir um mundo que o puxa, natural e suavemente, na direção do seu propósito. Esta não é uma ideia nova. Está enraizada em décadas de investigação em psicologia. O psicólogo social Kurt Lewin propôs a famosa equação: o comportamento é uma função da pessoa e do seu ambiente. Durante muito tempo, focamo-nos demasiado na pessoa, na personalidade, na força de vontade. Mas um corpo esmagador de evidências mostra que o ambiente é muitas vezes um preditor muito mais forte do nosso comportamento. Isto é governado pelo princípio da proximidade. A escolha que é fisicamente mais próxima e mais fácil é a que é mais provável que façamos. Se há biscoitos no balcão da cozinha,
a probabilidade de os comermos é muito maior do que se estivessem guardados numa prateleira alta. Se o comando da televisão está ao alcance da mão, a probabilidade de ligarmos aumenta exponencialmente. Isto não é um sinal de fraqueza. É uma característica fundamental da natureza humana que podemos escolher ignorar para nosso prejuízo ou alavancar para nossa vantagem. O grande erro da maioria das pessoas é uma forma de arrogância. Elas acreditam que são imunes ao seu ambiente. Pensam que suas intenções são uma armadura impenetrável contra as influências sutis do seu meio. Mantêm o telemóvel a vibrar com notificações na secretária, mas acreditam que simplesmente conseguem ignorá-las. Passam tempo com pessoas cínicas e desmotivadas, mas pensam, isso não me afeta. É como um alcoólatra em recuperação que decide trabalhar num bar, acreditando que sua força de vontade será suficiente. O erro é subestimar o poder lento, constante e persuasivo dos sinais ambientais. Você está num diálogo permanente com seu ambiente, e se não estiver projetando conscientemente essa conversa, o seu ambiente irá, inevitavelmente, vencer a discussão e ditar as suas ações. O arquiteto, em vez de lutar contra o seu ambiente, transforma-o em aliado. O ritual para o fazer é a auditoria e renovação do ambiente. Comece por escolher um simples domínio, a sua secretária, a sua cozinha, o ecrã principal do seu telemóvel. O primeiro passo é a auditoria. Para cada objeto, aplicação ou elemento nesse espaço, faça uma pergunta simples. Isto está me empurrando para mais perto ou mais longe do meu propósito? Seja honesto. Aquela aplicação de rede social no seu ecrã principal serve o seu porquê? Aquela pilha de papéis desorganizados na sua secretária inspira foco ou ansiedade? O objetivo é ganhar consciência das mensagens ocultas que o seu ambiente está lhe enviando a cada momento. O segundo passo é a renovação. Com base na sua auditoria, redesenhe o espaço com dois objetivos opostos: aumentar a fricção para os maus hábitos e reduzir a fricção para os bons hábitos. Na sua cozinha, mova as frutas e os frutos secos para recipientes transparentes ao nível do olho e esconda os doces e as batatas fritas numa prateleira de difícil acesso. No seu telemóvel, apague as aplicações que lhe roubam tempo ou, pelo menos, mova-as para uma pasta no último ecrã e coloque as aplicações produtivas, de leitura, meditação, aprendizado, na frente e no centro. A força de vontade é para os amadores. Os profissionais projetam seu ambiente. O verdadeiro autocontrole não é sobre resistir heroicamente à tentação a cada momento, mas sim sobre criar um mundo onde a tentação raramente tem a oportunidade de aparecer. Ao se tornar o arquiteto consciente dos seus espaços físicos, digitais e sociais, você deixa de nadar contra a corrente. Em vez disso, você altera o curso do próprio rio, tornando seu progresso não só possível, mas quase inevitável. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o arquiteto do meu mundo. O meu ambiente é o meu aliado. Eu projeto meu espaço para me elevar e me impulsionar em direção ao meu propósito. Capítulo 13. O poder do desconforto deliberado. Reconfigurando sua recompensa. Pense no processo de forjar uma espada. O ferro em bruto é quebradiço, instável e fraco. Para se transformar numa lâmina forte, afiada e resiliente, ele tem de ser submetido ao calor mais intenso e martelado repetidamente. É o fogo e a pressão, as mesmas forças que ameaçam destruí-lo, que no final lhe conferem a sua força e o seu propósito. A nossa mente e o nosso caráter são como esse ferro em bruto. A nossa cultura ensina-nos a procurar o conforto a todo o custo, a fugir da menor fricção. Mas e se a própria coisa que passamos a vida a evitar, o desconforto, for a forja essencial onde a nossa verdadeira força é criada? O desconforto deliberado
É a prática voluntária e estratégica de procurar atividades desafiadoras que nos empurram para fora das nossas zonas de conforto físicas e mentais. Isto não é um convite à autopunição ou ao perigo imprudente. É a decisão consciente de escolher o caminho mais difícil quando ele nos serve. É ter aquela conversa difícil que temos vindo a adiar, é fazer mais uma repetição no ginásio quando os nossos músculos gritam para parar, é aprender uma habilidade complexa que nos faz sentir incompetentes no início. O objetivo profundo desta prática é reconfigurar o sistema de recompensa do nosso cérebro. Ao associarmos consistentemente o esforço e a luta a um resultado positivo e a um sentimento de orgulho, começamos a alterar a fonte da nossa dopamina. Em vez de a obtermos através do consumo passivo e do conforto, começamos a extraí-la do próprio ato de superar desafios. Gradualmente, o nosso cérebro aprende que o esforço não é algo a ser evitado, mas sim o caminho mais direto para uma satisfação genuína e duradoura. Começamos a desejar o esforço, porque sabemos que ele é o precursor da força. Esta ideia é apoiada pela neurociência moderna, particularmente pela forma como nosso cérebro gere o equilíbrio entre o prazer e a dor. A psiquiatra Anna Lembke descreve este sistema como uma balança. O nosso cérebro processa o prazer e a dor nas mesmas regiões sobrepostas e esforça-se constantemente por manter esta balança nivelada, um estado de homeostásia. Quando nos entregamos a um excesso de prazer fácil e de baixo esforço, como o da gratificação instantânea, a balança inclina-se fortemente para o lado do prazer. Para restabelecer o equilíbrio, o cérebro empurra-a para o lado da dor, o que resulta em sentimentos de ansiedade, desejo e insatisfação. Inversamente, quando nos expomos voluntariamente a um estímulo doloroso ou exigente, como um exercício intenso ou um banho de água fria, a balança inclina-se para o lado da dor. Para compensar, o cérebro reage empurrando-a vigorosamente para o lado do prazer depois que o esforço terminar. Esta é a base neuroquímica da euforia do corretor, ou daquele sentimento de clareza e realização que se segue a uma tarefa difícil. Estamos usando uma dose controlada de desconforto para ganhar uma sensação de bem-estar e motivação muito mais potente e sustentável. O grande erro da maioria das pessoas na nossa sociedade é a otimização do conforto. O mundo moderno foi projetado para eliminar qualquer fricção possível. A comida é entregue à nossa porta, os nossos climas são perfeitamente controlados, o entretenimento está a um clique de distância. As pessoas passaram a acreditar que uma vida sem esforço é a vida ideal. Elas interpretam o desconforto como um sinal de que algo está errado, um problema a ser resolvido ou evitado imediatamente. No entanto, esta fuga constante ao desconforto torna-as frágeis. A sua tolerância a qualquer tipo de dificuldade ou adversidade diminui drasticamente. Quando um desafio inevitável da vida surge, a perda de um emprego, um problema de saúde, uma desilusão, elas não têm a resiliência mental e emocional para enfrentá-lo. O erro é acreditar que o conforto é o caminho para a felicidade, quando na verdade ele é o caminho para a fragilidade, a estagnação e a apatia. O arquiteto, sabendo que a força se constrói na resistência, adota o ritual da prática do esforço mínimo viável. O objetivo é treinar o músculo do desconforto de forma segura e consistente. Primeiro, identifique um desconforto construtivo. Escolha uma ação pequena, segura, mas desconfortável, que o impulsione na direção de seus objetivos. Algo que você naturalmente resista. Pode ser tomar os últimos 30 segundos do seu banho com água fria, pode ser fazer uma série de flexões até a falha, pode ser meditar por mais 2 minutos depois que seu alarme tocar. Pode ser escrever mais um parágrafo quando já se sente cansado. O segundo passo é o mais importante. Execute a ação e, imediatamente a seguir, foque-se na sensação
pós-esforço. Preste atenção deliberada ao sentimento de orgulho, à sensação de controle e à satisfação serena de ter feito algo difícil. Este momento de reflexão consciente é crucial. É o ato de treinar o seu cérebro para associar a sequência completa: resistência, esforço e conclusão à recompensa do autorrespeito. É assim que se constrói um novo circuito neural onde o esforço, e não a facilidade, se torna o gatilho para uma resposta de dopamina positiva. O crescimento e o conforto não podem ocupar o mesmo espaço. Ao entrarmos deliberada e estrategicamente na fricção da vida, não estamos apenas construindo resiliência, estamos reescrevendo fundamentalmente o que o nosso cérebro considera recompensador. Ensinamo-nos a encontrar alegria não na ausência de desafios, mas no ato de os superar. Esta é a chave mestra para desbloquear uma motivação sustentável e movida a propósito, que não depende de mais nada senão da sua própria vontade de crescer. Repita estas palavras de afirmação. Eu procuro o desafio porque é nele que encontro a minha força. O desconforto é a forja do meu caráter. Eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Capítulo 14. O jogo infinito, transformando o progresso em identidade. Existem dois tipos de jogos. O filósofo James Cars chamou-lhes jogos finitos e infinitos. Os jogos finitos, como o futebol ou o xadrez, são jogados com o propósito de vencer. Tem regras claras, um tempo definido e, no final, um vencedor e um perdedor. O jogo acaba. Os jogos infinitos, por outro lado, como a amizade, a aprendizagem ou a evolução de uma cultura, são jogados com o único propósito de continuar a jogar. O objetivo não é ganhar, mas sim perpetuar o jogo. Durante demasiado tempo fomos ensinados a tratar as nossas vidas, as nossas carreiras e os nossos objetivos como uma série de jogos finitos a serem ganhos. Mas e se a maior vitória de todas não for cruzar uma meta, mas sim aprender a jogar o jogo infinito? Até agora construímos um sistema poderoso para o progresso. Mas, para tornar este progresso duradouro, precisamos de dar um passo final e crucial: passar de um foco em objetivos para um foco em identidade. A maioria das pessoas opera com base em objetivos e resultados. Eu quero correr uma maratona. Eu quero escrever um livro. O problema com esta abordagem é que a motivação está inteiramente ligada a esse resultado futuro. E o que acontece depois de cruzar a meta? Muitas vezes, um vazio. A abordagem baseada na identidade, por outro lado, muda a pergunta fundamental de o que eu quero alcançar para quem eu quero tornar-me. Em vez de correr uma maratona, a identidade é eu sou um corredor. Em vez de escrever um livro, a identidade é eu sou um escritor. Esta é a essência do jogo infinito. O objetivo não é atingir um marco, mas sim personificar a identidade, dia após dia. Cada ação que você toma torna-se um voto para o tipo de pessoa que você quer ser. Escolher as escadas, em vez do elevador, é um voto para eu sou uma pessoa ativa. Escrever um parágrafo é um voto para eu sou um escritor. O foco muda da satisfação temporária de um resultado para o orgulho contínuo de viver de acordo com uma identidade. Esta não é apenas uma mudança semântica, é um princípio fundamental da psicologia humana explicado pela teoria da autopercepção. Esta teoria sugere que nós formamos as nossas crenças e a nossa identidade ao observar o nosso próprio comportamento, como se fôssemos um espectador externo. Nós, na essência, deduzimos quem nós somos a partir do que fazemos. Se nos observamos consistentemente a ir ao ginásio, o nosso cérebro conclui: eu devo ser o tipo de pessoa que valoriza a saúde e a disciplina. Isso cria o ciclo de feedback mais poderoso que existe. Os seus comportamentos moldam a sua identidade, e a sua identidade, por sua vez, torna esses comportamentos futuros mais fáceis e automáticos, porque é isso que pessoas como nós fazem. A verdadeira e duradoura mudança de comportamento não é sobre força de vontade, é sobre mudança de identidade. É alinhar as suas ações com a sua autoimagem desejada até que as duas se tornem uma só.
O grande erro da maioria das pessoas é precisamente o oposto. Elas tentam mudar seu comportamento enquanto se agarram firmemente à sua antiga identidade. Elas dizem, eu quero parar de fumar, mas continuam a se ver como um fumante que está tentando parar. Esta dissonância cria um conflito interno constante. Cada cigarro que recusam exige uma quantidade enorme de força de vontade porque estão agindo contra quem acreditam ser. Estão jogando um jogo finito e julgando seu sucesso por um placar que muda muito lentamente, como o número na balança ou o dinheiro na conta bancária. Isso torna sua motivação incrivelmente frágil, porque depende inteiramente de resultados externos e de validação. Quando esses resultados demoram a aparecer, como acontece frequentemente em empreendimentos significativos, sua motivação desmorona porque as suas ações ainda não estão ancoradas em um senso mais profundo de si mesmos. Eles estão fazendo as coisas, mas ainda não se tornaram a pessoa. O ritual final do arquiteto serve para cimentar esta transformação de ação em ser. É a prática da afirmação ativa. Primeiro, defina sua identidade. Com base no seu porquê, escolha a identidade que deseja personificar. Mantenha simples. Atleta, artista, líder, aprendiz. Segundo, colete sua evidência diária. O seu objetivo a cada dia não é vencer, mas sim dar um voto para essa identidade. No final do dia, pergunte a si mesmo: que evidência eu produzi hoje de que sou a sua identidade? Pode ser algo mínimo. Eu sou um aprendiz porque ouvi um podcast educativo em vez de rádio. Eu sou um atleta porque fiz uma caminhada de 10 minutos. Eu sou um artista porque escrevi uma ideia no meu caderno. O terceiro e último passo é verbalizar a ligação para fechar o ciclo no seu cérebro. Diga em voz alta ou escreva: cada vez que eu reforço a minha identidade como uma identidade. Por exemplo, cada vez que eu escolho ler em vez de ver televisão, eu reforço a minha identidade como um aprendiz. Este ato consciente liga suas pequenas ações diárias à sua identidade infinita e aspiracional. Os objetivos são destinos temporários, mas a identidade é a direção permanente da sua bússola. Quando se foca em construir uma identidade, você deixa de perseguir desesperadamente as conquistas e, em vez disso, torna-se a pessoa capaz de alcançá-las como uma consequência natural de quem é. É aqui que reside a suprema fonte de motivação sustentável. Você para de tentar ganhar o jogo e, em vez disso, apaixona-se pelo processo de jogar. É assim que se transforma um esforço temporário em um propósito para toda a vida. Repita essas palavras de afirmação. As minhas ações definem a minha identidade. Cada escolha que eu faço é um voto para a pessoa que estou me tornando. Eu não persigo o sucesso, eu personifico. Capítulo 15. Vivendo em estado de fluxo. A vida impulsionada pelo propósito. Imagine um mestre artesão na sua oficina, completamente absorto no seu trabalho. O mundo à sua volta desaparece. Não há passado a lamentar, não há futuro a temer, apenas o momento presente de pura criação. Ele não está a tentar esculpir a madeira. Ele é o cinzel, a madeira e o movimento, tudo numa só unidade. Este estado de concentração sem esforço, de imersão profunda e de alegria intrínseca no desafio, não é um dom raro reservado a gênios. É a consequência natural e o objetivo supremo de uma vida alinhada com um propósito. É o estado de fluxo e é o destino final da jornada que empreendemos juntos neste audiolivro. O estado de fluxo é a experiência de pico de uma vida impulsionada pelo propósito. É aquele estado de consciência ideal onde nos sentimos no nosso melhor e temos o nosso melhor desempenho. No fluxo, a nossa atenção está tão completamente absorvida pela tarefa que tudo o resto se desvanece. A nossa noção de tempo distorce-se. Horas podem parecer minutos. A nossa autoconsciência e as nossas preocupações silenciam-se. A distinção entre nós e a ação que estamos executando dissolve-se. Este não é um estado de relaxamento passivo, é um estado de foco ativo e energizado.
É o ponto de convergência de tudo o que construímos. O nosso porquê fornece a direção e o objetivo claro. A nossa mentalidade de arquiteto direciona nosso foco com intenção. Os nossos rituais de progresso e a nossa disciplina constroem a habilidade necessária para enfrentar o desafio. E o nosso ambiente projetado remove as distrações que poderiam quebrar este estado sagrado. O fluxo acontece no ponto de equilíbrio perfeito, onde as nossas habilidades são postas à prova por um desafio que está no limite da nossa capacidade. Uma vida impulsionada por um propósito é uma vida projetada para criar, deliberadamente, as condições para o fluxo acontecer com a maior frequência possível. Este conceito foi identificado e nomeado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Ele descobriu que os momentos mais felizes e significativos na vida das pessoas não ocorriam em momentos de lazer passivo, como ver televisão, mas sim quando estavam num estado de fluxo, profundamente imersas numa tarefa desafiadora, mas exequível. Neurologicamente, o fluxo está associado a um fenômeno fascinante chamado hipofrontalidade transitória. O nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela autocrítica, pela análise, pela percepção do tempo, acalma-se temporariamente. Deixamos de nos julgar e simplesmente executamos. O nosso cérebro é inundado por um coquetel de neuroquímicos que melhoram o desempenho, incluindo a dopamina, para o foco, a norepinefrina para o estado de alerta, as endorfinas para o alívio da dor e a anandamida para a criatividade. É o estado neurobiológico ótimo do ser humano. O grande erro que a nossa cultura nos ensina é o de perseguir a felicidade diretamente. As pessoas procuram o prazer, o conforto e o relaxamento acreditando que estes são os ingredientes para uma vida boa. Mas como a investigação de Csikszentmihalyi demonstrou, estes estados passivos conduzem frequentemente à apatia, ao tédio e à insatisfação. O erro é confundir prazer com realização. Prazer é a satisfação temporária de uma necessidade. Realização, por outro lado, é a satisfação profunda e duradoura que advém do esforço, do crescimento e da contribuição. Perseguir a felicidade é como perseguir a própria sombra. Ela sempre foge de nós. Mas quando nos mergulhamos num desafio com significado, quando nos dedicamos a um propósito e entramos em fluxo, a felicidade e a realização surgem como um subproduto natural e inevitável. Elas são a recompensa por jogar bem o jogo infinito. Chegamos ao fim, não a um destino, mas a um sistema vivo. O ritual final do arquiteto é a integração de tudo isso no ciclo do propósito em ação. Não é uma lista de tarefas, mas sim uma espiral ascendente para toda a vida. Primeiro, clarifique. Reconecte-se diariamente com o seu porquê e com a sua identidade. Esta é a sua bússola. Segundo, projete. Desenhe seu dia e seu ambiente para o foco, com um mínimo de atrito. Este é o seu projeto. Terceiro, execute. Envolva-se nas suas ações pequenas e consistentes. Abrace o desconforto deliberado. Esta é a construção. E quarto, reflita. Revise seu progresso, faça ajustes e celebre a evidência da sua identidade. Esta é a inspeção que fortalece a estrutura. Este ciclo, praticado continuamente, é o motor que gera as condições para o fluxo. É o que alimenta uma vida impulsionada pela dopamina do propósito, onde a própria jornada se torna a maior recompensa. Ao longo deste audiolivro, viajamos da prisão da distração como consumidores passivos da nossa própria vida para a liberdade da intenção, como arquitetos do nosso foco e do nosso propósito. A dopamina do propósito não é um tesouro que se encontra no final de um mapa. É o próprio rio em que aprendemos a navegar. É uma fonte interna, poderosa e sustentável de energia que brota do alinhamento perfeito entre as suas ações e os seus valores mais profundos. Este não é o fim.
É o início da sua obra-prima. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o arquiteto da minha vida. O meu propósito é a minha energia. Eu não persigo a felicidade. Eu a construo através de uma vida com significado em estado de fluxo.